A narração verbal e do conto, isso é que é importante reter, é uma coisa em que os presentes participam. Não é estou aqui a falar, e o outro só está a ouvir. Uau! Não é assim? É assim. Quer dizer que aquele cânon que está a ser argumentado ali, todo mundo está de acordo com ele, conhece-o e está de acordo. Bom, eu tenho como nome próprio Antônio Antunes Fonseca, assino nos trabalhos apenas como Antônio Fonseca, e também tenho outro nome da comunidade, sou Antônio Ankengue. Eu sou originariamente Congo, da zona Kissolongo, onde normalmente as pessoas têm dois nomes, o nome do bilhete de identidade e o nome da comunidade. E tudo isso tem muito a ver com a política assimilacionista que viveu no país, né? Portanto, se me ouvirem chamar Antônio Ankengue, no contexto devido, sou eu mesmo. Nasci no Amariz, a minha mãe é Fonseca, a minha ascendência é desta zona da Solongo, mas tenho a ramificação pelo lado materno para o Bembe, e que tenha também meus familiares no Ix. O meu bisavô foi trabalhar para as Minas do Bembe, casou-se com a mulher de Quimaria, ele era de Bonzeto, Quimaria, portanto, deu esta descendência que também vai para o Ix dos Limas, para o Centro Fontão, de Manel e outros que, graças a Deus, ainda estão em vida. De modo que nasci no meio de 4 mulheres, cresci no meio de 9, dentre as quais a minha bisavó, Mbingo Alumengo, a minha avó, Lona Quiambingo, Alberto de tradição, e os meus tios-avós que sempre tiveram presença na minha casa paterna. Portanto, sempre convivi muito com a língua, Kikongo no caso, e com as tradições desta região cultural. Depois estudei em Sazapombe, estudei em Cangola, percorri um bocado toda essa região e com o andar dos tempos um pouco todo o país, né? De forma que convivo bem com essas tradições e com as nossas culturas matriciais, como gosto de dizer. Eu, neste momento, sou presidente do Conselho de Administração do Memorial Dr. Antônio Cristo Neto. É um cargo de honra e estamos a tentar fazer o melhor possível no sentido da divulgação do pensamento e da vida e obra do presidente Neto, que, em nosso entender, tem a sua atualidade e pode ajudar a reconstruir o nosso país e as nossas mentes e a balizar um futuro de desenvolvimento para todos nós. A antologia foi para o ar em março ou abril de 1978 e permanece, felizmente, com o mesmo realizador e o mesmo apresentador. É um percurso que nos impusemos. Por acaso foi uma iniciativa do saudoso Rui de Carvalho, diretor-geral da rádio na época, secundado pela diretora de programas Maria Luísa, que hoje está na antena comercial, que me propuseram a realização de um programa que valorizasse as tradições culturais africanas. Este foi o ponto de partida. Eu comecei a dedicar-me, melhor dito, à investigação destas matérias em 1974. Embora já as conhecesse, enfim, do berço, da minha vivência, mas percebi a importância quando os textos da tradição oral foram inseridos no sistema de ensino, em 1974, após o 25 de abril, isto pela mão da doutora Irene Guerra Marques e outros académicos. E dei-me conta que aquilo que eu conheci no meu berço era, afinal, importante para o contexto de toda a sociedade. E também percebi que era necessário valorizar essas tradições. E nessa altura surgiu uma onda, uma grande dinâmica no sentido do registro das tradições orais e da sua valorização. Claro está que foi muito mais entusiasmo do que ação.
Mas eu ancorei-me nesse pensamento e fui desenvolvendo até os dias de hoje, porque reputo de toda a importância da recuperação desses textos orais, porque é aí que está presente o nosso imaginário, a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, é por aí que se transmite, é por aí que se educa, é aí onde estão as normas de conduta, chamadas virtude, onde estão presentes aquilo que é considerado defeito nas nossas sociedades. E, portanto, se quisermos ter um país também independente do ponto de vista cultural, temos que ancorar-nos exatamente no património imaterial presente nestes textos orais que temos vindo a divulgar. E, felizmente, o que me é mais gratificante é que, volta e meia, inesperadamente, sou abordado na rua ou no WhatsApp, enfim. Nós temos que, para já, enquadrar o problema dos textos orais. Os textos orais não são coisas que têm ficado do passado, intemporal e remoto. Temos esses textos que permanecem nas comunidades e nas línguas nacionais, mas temos um outro nível de textos orais que emergem para o contexto da língua portuguesa praticada nas cidades, que os portadores, os migrantes trazem consigo tais textos. E temos outros textos que nascem por necessidade de respostas no contexto urbano. Por exemplo, a história de Jacaré que foi pagar imposto. É um texto do contexto, digamos, moderno, contemporâneo, urbano, como uma necessidade de resposta à opressão colonial, ao pagamento do imposto indígena, que na época se fazia, terá surgido nos anos 40 da década do século passado, não é? Como resposta a esta pressão da administração colonial. Primeiro foi o imposto de palhota, depois o imposto indígena, depois o imposto geral mínimo, e cada vez, aquilo subia cada vez mais, as populações criaram este mito, se assim se pode dizer, cuja mensagem final, no fundo, era de dizer que, não obstante todo o poderio da máquina colonial, tínhamos reservas ocultas, de forças ocultas, que levariam mais cedo ou mais tarde ao derrubo do regime colonial, que é a independência que aí está. Isso é um bocado o sentido de Jacaré que foi pagar imposto. Temos, por exemplo, o conto de Firmino Roboteiro, que passa aqui no Roque Santeiro. Ele veio lá da zona de Benguela, mandou dizer que já tinha 3 carros, e não sei o que e tal, mas não mandou nem 1 quilo de açúcar, nem um pacote de agulhas, como se faz, como é de tradição. Lá o tio, foi preparando as panelas, os pauzinhos aqui, dor de cabeça. Foi. Quando o tio veio já para tomar conta do patrimônio, os carros eram aqueles de empurrar lá. São contos contemporâneos, né? Mitos urbanos, se quisermos, né? Mas tem todos os condimentos dos textos clássicos da nossa literatura oral, oratura, oralitura, como queiramos chamar. Portanto, os textos continuam presentes. Temos tido um déficit de aproveitamento de tais textos. E isso é, de facto, uma coisa que eu não consigo compreender. Eu diria o seguinte: a oralidade e o texto oral deve ser cultivado em todos os círculos de educação. Nas creches, como se diz, nas escolas. E os professores, os textos estão aí disponíveis. É só, talvez, um bocado de atenção, um lápis e um pedaço de papel. E trazermos estes textos para a educação dos nossos miúdos, que pode completar os manuais. Os manuais têm a sua função, mas o texto narrado, o texto oral, vai despertar no miúdo o orgulho pela sua identidade, o orgulho pela identidade da sua comunidade. E vai criar uma educação estética conforme aqueles elementos próprios da sua comunidade. Então, o que ele vai dizer? Gingenga. Quando é que a gingenga brota do chão, podemos dizer? É depois das queimadas. Bom, vamos discutir aqui se a queimada é boa ou má. Não, para nós a queimada é um ato cultural com regras próprias e em contextos próprios e em lugares próprios, ok? E com uma função própria. Portanto, é muito discutível essa questão das queimadas. Não estou aqui a querer opor-me aos que defendem o contrário, mas apenas manifestar um ponto de vista a este propósito. Tudo depende da forma e como se façam.
perceber a questão, e nós, no caso particular de Angola, temos é que reassumir esses valores, não ficarmos com o complexo de assimilado. Esta é a primeira coisa. Nós, quando crescemos, tínhamos orgulho em querer falar Kikongo ou Kimbundu, apesar dos impedimentos, e aprender as nossas tradições, porque considerávamos-las boas, úteis e identificadoras de nós mesmos. E é isto que nós temos que passar às novas gerações. E aqui creio que as instituições públicas têm um papel de relevo, devem ser proativas nesse sentido. Despirmos-nos do complexo do assimilado, do complexo da assimilação e trazer esses valores para a contemporaneidade. Só assim que nós teremos um país desenvolvido, do ponto de vista material, mas na nossa condição cultural de angolanos. Será bom dominar a química, a matemática, a física, o inglês, o francês, ombrear com os outros cientistas, mas na nossa condição cultural de angolanos. Acho que este é o caminho a seguir. E aqui os poderes públicos e as associações devem ter um papel de relevo. E as instituições públicas deveriam potenciar o surgimento de mais associações com essa perspectiva. Por isso mesmo eu felicito Diamordeto, a nossa aldeia, de quem espera um trabalho profícuo nesta direção e dimensão. Temos aqui duas coisas. Primeiro, é que por esses textos a pessoa vai ser educada com uma perspectiva estética, uma perspectiva artística e uma perspectiva social. Vai aprender o que é virtude e o que é defeito. Ponto 2. Nesses textos nós vamos encontrar as normas que regem a vida dessas comunidades, dessas sociedades, que geralmente são sistematizadas ou sintetizadas nos provérbios. Aliás, quem acompanha essas coisas sabe que quando se está a discutir uma maca ou um mambo, os argumentos são sustentados mesmo por provérbios, que se discute, argumenta e contra-argumenta. E se buscam também consensos. Então, digamos que são as leis destas comunidades cuja vivência assenta sobretudo na oralidade. E não tínhamos ilusões. Por muito que todos nós estejamos alfabetizados e saibamos escrever, tal não esgota o substrato da oralidade. Nós, quando vamos discutir um assunto, e no contexto da língua Kikongo, primeiro temos que fazer o Yalanku, né? Estender uma espécie de esteira imaginária, em que se estabelece o pacto com base no qual aquelas conversações vão decorrer. Esse é o Yalanku. E o Kotanku é a aceitação desse pacto. E estabelece essas normas. Tudo o que acontecer ali, de mal, será replicado na origem do outro. Né? E depois temos a narração genealógica, chamada Vila, que explica quem é, de onde vem, como vem, descendência. E isso quer dizer, não sei se alguém vai escrever. Ou isso, na prática, não vai acontecer, isso vai se manter no texto oral. E o advogado será lá um povo, aqui não temos griot. Usando o termo de emergência aqui como um povo, é aquele que sabe falar. E saber falar não quer dizer palavras. Não, é conhecer as genealogias, dominar os cânones presentes nos provérbios, né? Argumentar com os mesmos, contra-argumentar. Isso aqui é saber falar. E nós temos que aprender a saber falar. Quer dizer, não só porque sabemos ler e escrever, mas porque sabemos argumentar com aquilo que vem e nos chega pela via da oralidade e do texto oral. Que, para lá de ser verbal, tem esse aspecto da oralidade, que são os outros elementos que integram, ou que participam da narração verbal. Né? Ali está. E mais, tem uma coisa. A narração verbal e do conto, isso é que é importante reter, é uma coisa em que os presentes participam. Não é estou aqui a falar de outro, só está a ouvir. Uau! Não é assim? É assim. Quer dizer que aquele cânon está a ser argumentado ali,
todo mundo está de acordo com ele, conhece-o e está de acordo. E é isso que dá a sustentabilidade da vida das nossas comunidades. Portanto, sobre este ato participado, que é de oralidade, acaba por ser o reiterar das normas vindas de trás, que todos aceitam e comungam. Daí que isso é bonito. Não é que a juventude não queira, a juventude tem que ser levada a perceber a importância e a utilidade de tais textos orais. E aqui, o Estado e as instituições públicas têm que ter um papel proativo, têm que tomar a iniciativa. Não basta falar sem valorizar o nosso património cultural e material, não é preciso agir nesse sentido. E aqui, essa ação proativa do Estado, assente em boas campanhas de informação dos órgãos de comunicação social, a propósito, vai levar a que as pessoas entendam, e muitos entendam, afinal Quimbunde é importante, tem património, tem história, tem cultura, o Kikongo é importante, o Choco, etc, todas as outras línguas. Esse sentido de valorização. E mais, eu te dizer o seguinte, a luta de libertação nacional que nos levou à independência teve uma motivação econômica, política, mas teve uma grande motivação cultural. Vocês sabem que em 1921 o alto comissário José Mendes Ribeiro de Norton de Matos proibiu o uso das línguas indígenas nas missões, nas escolas das missões. Então não será um dever histórico dos angolanos revalorizar essas línguas que estiveram nessa condição? Acho que é um imperativo da história. E é isso que nós temos que procurar defender. Como dizia um bocado, dominar as ciências, química, matemática, etc., mas na nossa condição cultural de humanos. Quanto aos valores, aquele ato participado da narração, em que todos, digamos, já acabam pela via da conclusão de frases, normalmente, o que é que significa? Significa que está ali uma norma que é por todos aceita e que todos deverão respeitá-la. Exatamente. E há ali uma condenação com que todos estão de acordo e que, portanto, não deve ser praticado. Isto, digamos, de maneira rudimentar. Temos provérbios que, embora se possa dizer que haja provérbios específicos para cada circunstância, isto é um bocado relativo, porque tudo depende muito do contexto que o utilizador pode eleger um ou outro provérbio que se adapte a argumentar uma ou outra casa. Embora haja uns que são mais utilizados num ato do que em outros. Não? Felizmente, há uma nova geração de intelectuais angolanos, alguns de origem passaram pela faculdade de Letras ou de Humanidades, que cada vez mais se tem estado a preocupar com essas questões ligadas à cultura, à tradição oral e ao texto oral. Isto é de felicitar. Mas se eles ficarem isolados, cada um no seu sítio, dificilmente terão as chaves do sucesso. Portanto, o surgimento de uma associação como a Jambujeto, né, que congrega investigadores nacionais que trabalham sobre diversas línguas nacionais e comunidades socioculturais angolanas, deve ser aplaudido e não só, e apoiado tanto quanto possível. E espero que as entidades públicas que tratam da gestão do Fundo de Apoio do Estado à atividade artística e cultural possam tomar em conta projetos desta natureza. É sempre uma possibilidade de apoio público que este tipo de iniciativas pode encontrar. Não sei se sabem, mas o Orçamento Geral do Estado do nosso país tem anualmente uma verba para projetos culturais que se enquadram naquilo que eu disse há pouco, Fundo de Apoio do Estado à atividade artística e cultural. Né? Mas o Estado também não pode fazer tudo. É preciso que os mecenas, os patrocinadores apoiem este tipo de iniciativa. Ou seja, que os nossos empresários devem saber legitimamente fazer prosperar o seu negócio
mas devem ter em conta o contexto da sua atuação. E o contexto da sua atuação é o território onde eles trabalham, que tem culturas próprias, elementos culturais próprios, que as comunidades gostariam de preservar e, por conseguinte, e eu diria mais, não só preservar, é preservar e trazê-los para a contemporaneidade, para os dias de hoje. Acho que o caminho é este. Mami,